Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo sobre a mediunidade. Hoje o tema é muito interessante, eu acho tudo muito interessante, mas eu sou suspeita. É o processo obsessivo, é obsessão. Mas se fala em processo, a gente tem ideia de que não é uma coisa assim, ó, pum, é um processo, é uma coisa lenta, insidiosa que acontece. Não é eu estou bem aqui, de repente, pum, instalou-se um obsessor ao meu lado e virou minha vida de ponta cabeça. Tudo é um processo. O início nós não percebemos, às vezes do meio para o fim é que nós vamos perceber. O que é um processo obsessivo? É uma sucessão de eventos, um evento depois do outro, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É como um copo d'água, quando ele transborda, foi uma sucessão de gotas de água que preencheram aquele copo e uma causou o transbordamento. Não é que aquela gota encheu o copo e transbordou, é uma sucessão de coisas. Então, o processo obsessivo é uma sucessão de eventos que culmina com o domínio do obsediado pelo obsessor. Então, o obsessor vem e domina o obsediado, mas não é num momento, num instante, não tem dia e hora. A partir daquele momento iniciou-se a obsessão, não. É um processo insidioso, lento, nós não percebemos. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza na sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas. Ele faz um estudo, ele não vai chegar com tudo e pá! Não, ele vai lá. Quais são os condicionamentos mentais dela? Deixa eu estudar. Deixa eu anotar. Quais são as predisposições? Predisposição à vaidade? Orgulho? Avareza? Opa! Egoísmo? Maravilha! Ele anota tudo no caderninho dele. E as defesas desguarnecidas? Isso aí é fácil. Não faz prece, não faz evangelho no lar, não se vincula a nenhuma religião. Oba! Esse tá no papo, tá fácil. Em seguida, envolve-a em seus fluidos perispirituais a fim de garantir efetiva sintonia mental entre ambos. Ele vai lá, sabe o Homem-Aranha que joga a teia? Ele vai lançar fluidos perispirituais, envolver a pessoa e a partir daí ele vai criar uma ponte para dominar essa pessoa. Entendam que o espírito obsessor não vai entrar no corpo do obsediado. Não precisa. Ele vai criar pontes de perispírito a perispírito e vai influenciar. A comunicação mediúnica, de maneira mais sadia, ela acontece assim também. É a união do perispírito do espírito que vai se comunicar com o perispírito do médium, faz-se a ponte e há a comunicação. Com a obsessão é a mesma coisa, o processo é o mesmo, a lei é o mesmo. Então, ele vai criar, através do perispírito, essa ponte, sintonia mental e fechou o pacote. Sintonia obsessiva, o que é isso? Quando um espírito, bom ou mal, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fosse um manto, uma coberta, um edredom. Os fluidos de ambos se interpenetram
Os pensamentos e as vontades dos dois se confundem e o espírito pode, então, se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu. Vamos esclarecer. Quando é um bom espírito que se aproxima, né? Perispírito dele se une ao nosso para ajudar alguém, não é sintonia obsessiva, né? É uma sintonia. O que é característico da sintonia obsessiva é que quando existe essa interpenetração, é para que o espírito obsessor domine o obsediado, né? Com o que ele quer, a gente sabe, é prejudicar, é se vingar, é causar um mal. O espírito não se apossa do corpo da vítima. A ligação é sempre psíquica. Lembrem-se de que eu falei, tanto na comunicação mediúnica normal, como no processo obsessivo, nenhum espírito vai entrar no meu corpo. Não, ele vai se ligar ao meu perispírito. O que são infecções fluídicas? O que é uma infecção fluídica? Um vírus no perispírito? Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida, essa conexão de um perispírito de um com o perispírito do outro, se não romper, tanto a mente quanto o corpo físico do obsediado começarão a exibir os sinais de colapso das energias. Pensamentos desconexos, perda de senso crítico, tomada de decisões inadequadas e instabilidade emocional. É a mesma coisa que um computador, ele é infectado por um vírus. Se a gente perceber logo no começo, parar, desligar tudo, desconectar ele da rede, né? Passar o antivírus, beleza, às vezes precisa até formatar. Vejam que eu falei, desconectar da rede, da internet. Se ele continuar conectado, ele vai continuar se comunicando e infectando com o vírus. Se nós não cortarmos a comunicação com o obsessor, colapso total. Ele vai ter pensamentos desconexos, né? Como a gente fala brincando, não liga sujeito ao predicado. Perda de senso crítico, ele vai fazer coisas ridículas sem perceber. Eu presenciei uma pessoa já madura, na idade madura, no centro, dizendo que ele era o único que sabia o que deveria ser estudado e como deveria, o resto estava tudo errado, só ele tinha razão. E perdeu o senso crítico. A gente achar que as coisas poderiam ser diferentes é natural, todo ser humano tem o seu ponto de vista, mas você entende que você está numa estrutura muito grande e que, portanto, não deve prevalecer a sua vontade. Você pode colocar o seu ponto de vista, mas você achar que você está certo e os outros 500 estão todos errados, é perda de senso crítico. Tomada de decisões inadequadas, sempre escolhe a pior opção. Instabilidade emocional. A gente vê pessoas vítimas de obsessão que elas riem, choram, tudo ao mesmo tempo, não sabem o que estão sentindo. Agora, obsessão e mediunidade, né? Eu falei antes que o processo de obsessão é o mesmo que o processo da comunicação mediúnica. Quando é que eu vou saber que um médium está com um processo de obsessão? Médiuns, atenção, fiquem vigilantes, vocês podem estar sendo vítimas do processo de obsessão e não perceber. Persistência de um espírito em se comunicar, só dá o fulaninho lá. Eu vi num grupo de desenvolvimento, toda reunião era aquele mesmo fulano, sempre se comunicando, só ele. Isso é obsessão. Então, o que precisa fazer? Esse médium precisa ser afastado dos trabalhos, cuidado da sua obsessão e depois retoma. Ah, mas judiação, mas coitado. Gente, um médico doente não tem condições de cuidar dos pacientes.
Ele primeiro sai, se afasta, se trata para estar bem, para cuidar dos pacientes dele. Um médium em processo obsessivo não deve estar em trabalho, ele precisa ser ajudado, é falta de caridade não tratar desse médium. Ilusão do médium em relação à qualidade da comunicação que recebe. Então o espírito fala umas abobrinhas e o médium acha lindo, ai como ele é evoluído, meu Deus. Não, é coisa infantil, ele não percebe, isso é obsessão. Crença na infalibilidade dos espíritos que por ele se comunicam. Então, o irmão falou, é lei nada. Kardec disse que a gente precisa passar tudo pelo crivo da razão, que é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, se eu creio que esse espírito que se comunica através de mim ele é infalível, isso é obsessão, vai se tratar, criatura. Disposição de se afastar das pessoas que possam dar bons conselhos. Meu Deus, se você for falar para alguém que está sendo vítima de obsessão, falar para o médium, olha, cuidado, essa comunicação está meio estranha, meio esquisita. Nossa, ele vai mudar de centro, porque ele não admite, né? Ele vai achar que é um absurdo, estão falando mal dele. Não, simplesmente está dizendo para ele, ó, abre o olho que você está indo para o buraco. Reação negativa à crítica das comunicações que recebe, é o que eu falei, não pode, só pode elogiar. Falou, contrariou, o bicho vira doido. Necessidade constante de psicografar ou exercer outro tipo de mediunidade em locais e horários inadequados. Então, a pessoa que está lá, está num lugar, pega um lápis, não, vou psicografar. Ou em reuniões sociais, o espírito está se comunicando. Gente, tem hora e lugar para tudo. Não é assim. Isso é obsessão. Constrangimento que impulsione o médium a falar contra a vontade. Então, ele não consegue. Né? Nós sabemos que o espiritismo tem a sua disciplina. Então, numa reunião mediúnica, ele não consegue se conter. Ele tem que ser o primeiro a falar, ele tem que se comunicar, ele não segura a comunicação. Isso é obsessão. Ruídos e perturbações ao redor do médium. O ambiente está atrapalhado porque o médium está atrapalhado. Então, cuidado. O médium precisa de tratamento de obsessão. Não continuar como se nada tivesse acontecido. O modo de não permitir o avanço do processo obsessivo é mudar o foco da atenção e a natureza das emissões mentais. Então, se eu estou lá, percebo que tem um espírito que está sempre me importunando, sempre querendo se comunicar, mudo. Falo, olha, eu vou temporariamente me abster de comunicações, vou me dedicar ao estudo e ao trabalho de caridade, trabalho social. Isso muda. Que espírito obsessor que vai aguentar você estudando, lendo o Evangelho, participando da confecção de cestas básicas, da entrega das cestas básicas, né? De visitas a pessoas necessitadas, ele vai ficar cheio, vai dizer, maluco, fique você aí, que eu não dou conta de você, não. Então, muda o foco, que tudo muda. Compartilhem o vídeo, vamos divulgar ao máximo essas preciosidades que o Espiritismo nos dá. Até a próxima, se Deus assim permitir.